Olá, seu improvável e imparável! Hoje nós vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos ter um convidado super especial. Só vamos esperar um pouquinho o Instagram ficar notificando a galera para ela para esses improváveis estarem sabendo que está acontecendo uma live. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Erualdo. Erualdo, lá dos Estados Unidos, né, Erualdo? A gente tava conversando no direct. Saiu daqui e foi se aventurar nos Estados Unidos. Em breve vamos se conectar pessoalmente. Algo me diz sobre. Adriana acabou de entrar. Hoje nós vamos falar como que uma dor física pode estar influenciando a tua vida financeira. Como que a dor física pode estar bloqueando a tua vida financeira e o que tem que ser feito para mudar esse cenário, tá? Hoje nós vamos falar com o Ricardo, o doutor Ricardo. Ele é mestre em ciência do movimento, é professor e ele é especialista em tratamento de dor crônica. Então nós vamos falar hoje com o doutor Ricardo e ele vai explicar em detalhes tudo sobre o que eu acabei de falar. Então vou chamar ele agora para ele estar entrando na live. Bom dia, Luiz. Aí, E aí, agora meu foi. amigo, tudo bem? E daí, Tudo meu grande certo? amigo? Tudo certo? Fazia tempo que nós tínhamos conversado em fazer uma live, Verdade, até que enfim saiu verdade, esse verdade. É dia. um prazer estar aqui, cara. Acho que é muito bacana falar sobre dor e falar sobre esse tema que casa tudo com performance, com fim de vida financeira, na verdade, com tudo, né? A gente sabe que isso tem muita relação É. aí com o nosso dia a dia, né? Mas eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer conversar com você. E eu que te conheço de uma longa data, dá para perceber e fico muito feliz em ter um amigo assim, porque você vê a É, trajetória que você fez, né, cara? E eu sou um grande fã seu aí, isso. tá? Eu percebi. Tem aqueles que Exato. honram e absorvem, né? O conhecimento dessa evolução e tem aqueles que desprezam, né? Mas vai colher eu e aquela Exato. pessoa que está absorvendo. O resto só vai perder, então Exatamente. deixa eles, né? Eu vejo o teu processo também, né? Você se dedicou muito. Só mais uma coisinha. Você prefere que eu Não, tire os pode deixar. Se comentários alguém aqui tiver da alguma galera? dúvida, pode perguntar também, tranquilo. Tá, fechou então. E, cara, eu observava muito você também, né? E um dos motivos por eu ter estudado e estar estudando bastante hoje, foi o que eu vi em você, entendeu? Eu lembro quando você estava estudando, né, se Uhum. formando em fisioterapia, depois, enfim, você estudou, fez outros cursos e tudo mais. Cara, era uma dedicação total aquele estudo e eu via que uma galera Verdade. fazendo festa, né? Era festa e foguete e você viajando, estudando, cara, era só aquilo que você fazia. E hoje você está colhendo uma parte dos resultados, né? Tem muito mais coisa por vir ainda, mas houve um Pô, preço a ser pago, né? Então eu te admiro muito também, tá? Eu acompanhei o teu processo evolutivo. Você não está aí do nada. é, O do nada leva sim, muito tempo para acontecer. E leva muito com esforço, muita certeza. energia, né? E muitas escolhas, né? Também a Com serem certeza, acho que feitas. essa é a principal questão que a gente tem que entender. E por vezes hoje eu me vejo nesse processo, né? A gente fala muito sobre dor, sobre questões de dor, e a grande questão é exatamente essa. A gente tem que sempre lembrar do propósito de onde a gente quer chegar, né? O que que a gente quer avançar, mas sempre olhar para trás e Isso. ver que eu não estou no mesmo lugar, eu estou evoluindo. Porque eu acho que hoje o grande problema das pessoas é exatamente isso, né? E aí começa todo esse processo neurofisiológico que envolve dor, né? E não estou falando só da dor da questão de uma resposta física. Por que que a maioria das pessoas fala que está tenso aqui acima nos braços, que tá sentindo tensão? Essa tensão ela não é só porque eu faço esforço. Ela tem a ver com o quê? Normalmente essa região ela é inervada por um nervo que está dentro da cabeça.
Então, tem uma relação direta com o sentimento, com a Uhum. ansiedade, com prosperar, com toda essa resposta. Quando ela está mais tensa, é porque ela também remete a uma questão de que a pessoa está mais agitada, né? Então, você começa a criar um ciclo de retroalimentação na dor. E você tem que começar a analisar o processo, que não é fácil, né? Mas é importantíssimo para a gente ter uma evolução aí na nossa carreira e, consequentemente, ter uma vida melhor, que eu acho que é o grande objetivo de que todo mundo busca isso, né? Busca algo melhor, né? Quem está aqui provavelmente é isso que remete. E aí, pode falar. Então, só para ver se eu entendi a linha de raciocínio que você falou. Tipo assim, eu estou sofrendo uma dor emocional ou psicológica, né? E a partir do momento que eu fico, essa dor fica intensa e por vários dias, acaba Exato. desenvolvendo uma dor física, né? Acaba Uhum. gerando mais estresse ainda essa dor física. E daí o que que acontece? Agora são duas dores e eu fico pensando em duas coisas. Automaticamente isso se retroalimenta, igual você falou, e acaba Perfeito. surgindo uma terceira ou quarta dor, tanto corpo quanto mental, emocional, ou Perfeito. até nos negócios, né, na família e tudo mais, porque, cara, tá tudo bagunçado, né, entendeu? Exato. O foco está na dor, Exato. né? E não no que está acontecendo à E para a volta, é gente ter nessa uma pegada, noção né? disso, é muito engraçado porque no meu consultório as pessoas vêm geralmente porque tem eu tô com o joelho machucado, eu tô com um tendão rompido. Quando você começa a avaliar o paciente em detalhes, porque a gente faz isso aqui, você começa a perceber que o problema dele é uma conversa que ele não teve com a filha, é uma conversa que ele não teve com o marido, é uma relação pendente física que está só como uma consequência de um Ah, processo emocional, de uma limitação, de um que processo de não loucura. entender, por exemplo, tudo que você fala aí sobre esse negócio de investir em conhecimento, né? É básico. O que é conhecimento? É você se autoconhecer por primeiro. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não É, entender isso, porque vai chegar um momento em que você não vai entender o que está acontecendo com você. E se você não der um passo para trás e entender isso, vem as limitações, né? É um joelho dolorido, uma coluna lombar dolorida, né? Por exemplo, a maior causa de dor nas costas no mundo, ela não é trabalho e esforço, é insatisfação com o trabalho. Veja bem, então quantas pessoas sentem essa dor por vários motivos que nada tem a ver diretamente com a parte física. E a gente joga a culpa na física, né? E aí lá por trás, exato, somatização aí, a Zane falando, somatiza várias coisas que a gente não está conseguindo processar. E quando eu começar a me entender, as coisas vão funcionando. E aí tem um problema muito sério na questão da dor, que é o quê? A dor, ela é muito importante, tá? Ela é considerada, inclusive, um sinal vital, sétimo sinal vital. Porque se imagina se a gente não tivesse dor, né? A gente ia começar a ficar doente, só ia perceber quando tivesse uma doença muito grave, né? E ela é importante para nos avisar que algo está errado. Só que quando ela começa a ficar crônica, ela passa de 3 meses, esse processo ele já não é mais para nos avisar. É como se você mudasse as conexões do seu cérebro e a partir de agora ele entende que você está em perigo o momento inteiro, a todo tempo. Então essa dor permanece porque o seu cérebro modificou essas ligações. E que bom se fosse só a dor. Só que com a dor vem uma série de outros pensamentos que nos protegem, como medo, raiva, pensamentos negativos. Então veja bem o que uma dor que pode ter origem física, ou seja, eu bati meu tornozelo, eu bati minha perna, como isso pode interferir na minha carreira? É só você olhar para jogador de futebol. Tem jogador de futebol que faz cirurgia de ligamento cruzado anterior, se quebra e nunca mais volta a jogar. Quando você vai olhar o contexto, você vê que ele tem todo um contexto negativo por trás. E já tem outros que fizeram 3 operações e estão jogando até hoje, né? Então, essa é a grande sacada que nós precisamos entender nos dias atuais, que a dor, de maneira geral, certo? Ela nos impede porque não é só uma dor. É um processo que vai levar uma cascata de eventos negativos. E essa cascata de eventos negativos, para a gente sair dela, nós precisamos ter muito autoconhecimento, né? A maior parte das pessoas que vêm aqui me falam muito sobre hérnia de disco, né?
E eu, quando eu falo para as pessoas que hernia de disco é normal, que qualquer pessoa pode ter hernia de disco acima de 22 anos, a maioria não entende, porque elas acham que hernia de disco é algo perigoso, que vai me machucar. E não vai, sabe? Então, é uma percepção que eu tenho sobre aquilo, sobre uma lesão. Ah, me machuquei, não posso fazer tanto esforço. Depende, você pode fazer de forma progressiva, né? E tem um outro problema principal com a dor também, Cristiano. Sabe o que que é? É quando você começa a usar essa dor como uma muleta, né? Não Tá. posso fazer aquilo porque estou com dor. Não Essa é posso ir para forte. lá porque eu estou com dor. Não É. posso fazer uma coisa nova porque eu estou com dor. Não posso ler um... exato. Não posso ler Inconsciente um isso, né? livro porque eu ficar muito tempo sentado dói, né? Então, essa questão de influência na vida financeira é absurda. E eu estou falando só de detalhes. Porque as pessoas acreditam no mundo de É. hoje, que ainda acreditam, né? Hoje não tanto, que nós temos alguém que zela por nós, que seria o governo, né? Mas longe de ser política isso, a gente sabe que um INSS hoje paga um valor muito abaixo e aquém para você manter a sua renda, né? E aí você começa a ter um problema físico, você vai para o Hum. INSS e você se afasta. E aí você começa de novo um outro processo de retroalimentação muito ruim, porque além de você não estar recebendo, agora você recebe muito menos, essa renda não consegue dar conta das suas obrigações do seu dia a dia, e aí isso vai gerando todo um processo de novo, aumento da dor. Eu não consigo melhorar, eu não melhoro do meu problema, eu não consigo trabalhar, mas eu não consigo trabalhar por quê? Sabe? De novo, o processo às vezes está lá no subconsciente, na questão emocional que permeia Hum. isso por trás, né? E só tem uma saída para isso, que é o que você fala muito aí para o seu público, né? Conhecimento. Hum. Tem, aí, olha só o que aconteceu, tipo, é louco isso. Mas a pessoa começou a ter uma dor na lombar. Aí, em vez dela olhar para ela e ver o que está ocasionando essa dor, não, cara, eu tenho dor nas costas e, cara, aceitei essa dor nas costas. Aceitei isso. Aí, beleza. Aí não muda os movimentos, por exemplo. Eu comprei essa cadeira aqui, diferente da outra, e, cara, por algum motivo eu tava ficando com o meu braço encostado na cadeira. E isso eu aprendi contigo. Isso eu aprendi contigo. Tava com o braço encostado. Começou a me doer as costas, a lombar. Em vez de eu ficar agarrado com aquela dor, eu busquei identificar, tá? O que que eu estou fazendo de diferente que está fazendo com que está doendo as minhas costas? Porque antes não estava doendo. Aí comecei, cara, levou uma semana para mim descobrir. Não é do nada que tu vai descobrir. Aí eu comecei a identificar. Cara, eu tô encostando a mão aqui e tu começou a doer minhas costas. Tá, comecei a ficar reto. Parou. Aí peguei um outro dia e fiquei o dia, né? O tempo que eu fiquei aqui, eu fiquei encostado na cadeira. Cara, começou a doer as costas de novo. Falei, ponto, é isso daqui. Nunca mais me deu a dor nas costas. Aí quando a pessoa não olha para ela e não identifica o porquê está acontecendo isso, o porquê está tendo essa dor, aí beleza. Aí essa dor se torna crônica, igual você falou, depois de 3 meses se torna uma dor crônica, e daí ela vai para a fila do SUS, e daí ela começa a receber o benefício. Cara, isso já se passou talvez 1 ano, 2 anos que ela está convivendo com isso. Quando ela acontece isso, já está desenvolvido um novo caminho neural. E para a pessoa se libertar desse novo caminho neural é muito difícil. Como é difícil estar construindo esse novo caminho neural, para desconstruir também é difícil. Porque pensa assim, cara, eu vou ter que desconstruir algo e construir outro Isso novamente. É gasta muita muito energia. mais difícil. Gasta, gasta muita energia. E eu costumo dizer que como que se forma o caminho neural. Imagina que eu estou no meio de uma floresta, né? E eu preciso ir até a Vila A, porque naquela Vila A tem pão. E eu quero comprar pão. Aí eu crio um caminho, né, para chegar até essa vila. Só que, cara, é cheio de mato. Eu vou ter que abrir a facão, motosserra ou um caminhão, um trator de esteira, talvez. Tudo vai depender do qual conhecimento eu estou buscando. Então, eu costumo dizer que se eu não buscar conhecimento, eu vou abrir esse caminho neural com as mãos. Aí eu busco um conhecimento gratuito, talvez eu tenha um facão ou uma motosserra. Agora, se eu busco um conhecimento de qualidade,
Eu vou conseguir lidar com isso, abrir esse novo caminho com o trator de esteira, cara. Eu vou cortar o processo, vou impedir o processo? Não, mas eu vou acelerar esse processo. Vai acontecer antes, mas eu vou ter que fazer igual. Aí imagina que eu abri esse caminho até a vila para comprar pão. Quanto mais eu passo por esse caminho, mais compacto fica o solo, mais difícil é de estar nascendo algo de novo nesse caminho. Então, imagina que, cara, eu comecei a comprar pão e está me fazendo mal esse pão. Essa dor nas costas está fazendo mal. Só que já se criou um caminho neural para essa dor. Agora, tu imagina o esforço que eu vou ter que fazer, com dor ainda, está abrindo um novo caminho no meio da floresta, que é talvez de um fisioterapeuta, Uhum. ou de aceitar que eu tenho isso e Exato. aceitar que tem uma solução para isso. E está tratando isso. Então, passar por todo esse processo, né, de cura dessa dor, vai ter que ser aberto um novo caminho neural. Só que você já tem essa estrada aberta. E vai e vem, vai e vem. E numa dessas você nem está mais a pé. Você está de carro. O que, que é o de carro? Porque é muito mais fácil ser de carro do que a pé. O de cara é o quê? É usar essa dor como amuleto, falar para as pessoas e elas dizerem o seguinte, cara, eu também tenho. Exato. E daí nós se abraçamos e não saímos mais dessa. Porque, porque eu tô há 1 ano com essa dor e o fulano lá já tá 4. Então nós abraçamos e nós ficamos só nessa estrada aí, cara, e nós não saímos disso. Aí o que que tem a acontecer? Cara, eu vou ter que buscar conhecimento, para abrir um novo caminho no meio da floresta. Isso vai exigir muito esforço, muito esforço. Só que o que que acontece? Do nada não vai se fechar aquele outro caminho neural. Ele vai se fechando aos poucos. Então é aos poucos que vai se crescendo novas flores, novas árvores naquele caminho. Quanto mais você passa por aquele caminho, mais compacto fica aquele solo, mais difícil é de estar fechando aquela estrada de novo. Então por isso que é muito importante, cara, identificou algo, busca entender o porquê está acontecendo isso. Lembro. Lembra quando eu tinha problema na lombar? Você me questionou? Cara, eu sou um Uhum. caso típico, né? Aí você me perguntou, Cristiano, mas o que que você está fazendo, né? Quais são os movimentos durante o dia? Te passei os movimentos, a gente corrigiu esses movimentos, parou a dor. Mas aí você lembra que começou a Lembro. doer a minha perna e o meu pé? Por quê? Eu mudei o movimento, só que aquela Exato. mudança afetou outra coisa. Aí, o que vamos fazer? Vamos mudar isso também. E deu uma coisa que você me falou, Cristiano, se você seguir, evitar esses movimentos que eu evito até hoje, e às vezes eu faço alguns testes naquele movimento, e a dor volta, cara, eu não tenho mais dor hoje. A não ser nessas Uhum. sessões, tipo assim, mudei a rotina, mudei um exercício, alguma coisa assim, que você se expõe a Exato. uma situação nova. Mas aí começa a dor, você entende o porquê está doendo, pronto. Então, tirando essas exceções, eu não tenho mais isso. Uhum. Mas eu tenho ali, né? Aquele problema. E você falou, cara, se você pegar essa dor e controlar ela no longo tempo, essa lesão, Exato. o corpo vai absorver, entendeu? Vai absorver. E eu percebo que esforços que eu fazia antes, hoje eu já posso fazer um pouco, enquanto que antes eu não podia fazer mais nada. Então eu Com acredito que certeza. já é um indício de que está tendo Sem sombra essa de dúvida. absorção, né? Só que, cara, já são 4 anos, né, desde isso. Então, pô, pensa, eu passei por isso, acho que, sei lá, uns É, 8 anos, mais ou menos. Então, 8 anos passando por aquela estrada, não é resolver. 30 dias que vai Essa é a voltar, parte né, a ser básica, né, que diferente. você está falando, e aí mostra muito o efeito das coisas a longo prazo, né? As pessoas sempre falam disso, né? A gente conhece muito um pouco mais sobre finanças também, né? Já conversamos sobre e o poder do Sim, longo prazo. E as pessoas hoje estão num mundo muito imediatista, né? Elas querem uma pílulazinha que vai salvar a vida ah, delas, como você falou. Muito tempo abrindo um caminho, ele não vai se fechar tão fácil, né? E eu acho que aí é o grande processo e a grande chave do negócio, que é você se manter focado. E hoje tem uma coisa importante. Nós temos uma ferramenta muito boa, que é essa que a gente está usando aqui, que é chamada de internet, só que ela é muito ruim ao mesmo isso. tempo, porque nós estamos numa fase de tanta informação,
que você não sabe por onde seguir. E aí você vai criando um processo de desinformação. É muito absurdo. E se você começar a pesquisar Hum, muito e se você não começar a se autoconhecer, você vai chegar num momento em que você se tá uma pessoa cheia de informação, totalmente perdida, né? É isso que eu vejo quando eu hum, atendo pacientes com dor, porque o paciente tem muita crença sobre a sua dor, né? Ah, eu tenho hernia de disco, tu entra no Google, você não pode se abaixar, você a cirurgia, o procedimento, tem um monte de coisa e as pessoas vão adquirindo essa crença. Mas eu diria que até tem uma coisa até mais hum. complexa que isso, que faz o mapa neural, aquela via que já está aberta, ficar mais aberta, colocar asfalto ainda ali, que é o quê? É o quê? É um vizinho do amigo, do primo, do tio que teve um problema igual, que na verdade não é igual, e que só melhorou É. tomando chá de guabiroba do não sei o quê. Hum. E tudo bem se ele melhorou tomando isso. A questão não é o tratamento. Que bom que ele melhorou. A É. questão é que as pessoas elas vão gerar essa crença, sabe? Porque não é exato, Polarizar exato, essa é a isso, né? palavra. Não é porque eu tenho dor nas costas e que você tem dor nas costas que é a mesma dor, que é o mesmo motivo, que é a mesma causa. Então, eu acho que se torna muito difícil trilhar esse processo da dor hoje, porque as pessoas elas têm muita informação e elas pensam em várias coisas, elas buscam vários profissionais e até aí tudo bem, mas ela tem que fazer uma análise reflexiva do que estão informando para elas, né? Quando o paciente vem geralmente no meu consultório, com exceção de você e de outras pessoas que me conhecem, ele geralmente vem assim como o último caso, no limite. E aí eu sempre tenho que refletir uma coisa com ele, falar, olha, nós vamos fazer coisas diferentes com você aqui, porque tudo que você já fez até agora, da forma que você foi tratado, não funcionou, porque senão você não está aqui. Então veja bem, a primeira coisa é tentar dizer, opa, não vai por esse caminho, porque esse caminho não deu certo. Não é o caminho do medicamento, não é o caminho de uma coisa que você vai fazer. E aí entra o que é tão difícil para todo mundo, que é uma palavrinha que está em um monte de artigo que fala de dor crônica, que é chamada de mudar hábitos de vida. Como se fosse fácil, né? Você é uma prova muito grande disso. É. Mudar hábitos de vida. Vou mudar meu trabalho. Mas vou fazer o quê? Calma. Se você não está feliz com o seu trabalho, você é muito bom no trabalho. Hoje, a própria internet faz isso, né? Esses tempos atrás, eu estava olhando na internet e eu precisava fazer o quê? Eu não lembro o que eu precisava fazer. Ai, era um. Ai, eu não vou lembrar agora. Ah, eu acho que era. Eu não lembro, enfim. Mas eu não lembro o que que era. Eu sei que eu peguei, abri o YouTube, já descobri como tinha que fazer e pronto. Mas por que que eu descobri isso? Porque alguém se deu ao luxo de produzir um conteúdo para isso. Então, vamos começar com a parte básica. É. Se está ruim no momento que você está, reflita no seu trabalho, reflita sobre tudo que está acontecendo, sobre as suas dores, se entenda e com parte nisso você consegue trilhar um caminho diferente. E isso só vai acontecer realmente se a gente se autoconhecer, porque voltando, pegando o gancho das questões dos pacientes, esse é o raciocínio, mudar hábitos de vida. Eu tô aqui com essa garrafinha, ó, ela tem 1 litro de água aqui dentro. Eu tomei uma até eu chegar aqui na cidade onde eu tô, já tomei outra agora e vou tomar outra tarde, porque a minha meta esse ano é bem simples. Fazer exercício 4 vezes na semana e tomar 2 litros de água por dia. Pegue uma meta que ela é um hábito de vida, vai mudando. Não vai me falar, ah, agora o Ricardo vai parar vai dormir todos os dias cedo, vai consumir muito menos álcool, vai fazer. Não vai dar certo. Hum. Assim como a dor. Por isso Não, é que, como muita você coisa. falou, começa com uma coisinha de cada vez e quando você olhar para trás, você já mudou um monte de coisa, você já está muito melhor. A dor é assim. Começa a se É. movimentar. Ah, mas doutor, eu sinto dor para caminhar. Poxa, vai um pouquinho. Eu sinto dor para fazer exercício. Faz um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. A constância, exato. um um por por cento. cento Você vai chegar lá na frente e você vai olhar, poxa, fiz tudo isso. Eu acho que esse é o grande segredo, né? E a dor é mais uma pedra no nosso Hum. caminho. Se sem dor você está caminhando devagar, com a dor ela vai te arrastar. E aí você precisa do dobro, do triplo de motivação, de força, de constância, energia. E é Energia, como você esforço. falou, a neuroplasticidade, que é justamente o que você explicou de uma forma brilhante aí, de uma forma tranquila, que é essa capacidade do cérebro de criar uma nova informação, um novo caminho, ela é muito difícil. Por que que você vai num restaurante e você pede o mesmo produto sempre? Porque você não quer escolher. O teu cérebro não gosta de escolha.
Por que que você, na Netflix, você já tem lá tudo que você já olhou? Porque é mais fácil. E começa fazendo isso em casa. Eu dou uma dica aqui para todo mundo que não tem dor crônica, ou que tem, porque isso também ajuda. Pega uma escova de dente, troca a mão para sua mão não dominante e começa a escovar o dente com a mão não dominante, tá? Vai fazendo isso direto. Isso, além de melhorar o seu cérebro, vai fazer com que você mude um padrão neural que não tem a ver diretamente com a dor, mas ele vai conseguir diminuir a atenção que ele está dando para a dor. Então, veja, é uma coisa simples. Outra coisa que as pessoas não fazem, que é super simples: meditação. Ai, mas meditação é que nem virar o Dalai Lama. Não, hoje você tem aplicativo. Você coloca um fone de ouvido e só escuta o que a pessoa está fazendo numa meditação guiada. Isso faz você mudar o foco do seu cérebro. Você está com pensamento negativo? Pode olhar na internet aí no Google, no YouTube, sons bineurais. Muda a frequência de som do seu cérebro que você já melhora. Você precisa ficar focado, onda beta. Você precisa ficar relaxado, onda alfa, onda delta, que são ondas mais profundas, certo? Então, hoje em dia, está aqui, ó, mais um conhecimento que a gente está passando para as pessoas que elas podem fazer em casa. Custa R$ 0. Só o fato de você ter um telefone aí vai resolver seu problema. Então, começa com esse hábito, por exemplo, né, que é um hábito que vai fazer muita diferença na sua vida. E aí sim você vai conseguir entender todo esse processo. Porque a dor, assim, a primeira coisa que as pessoas entendem, né, o contexto. Para um jogador de futebol, por exemplo, ter dor significa o quê? Perder o seu sustento, né? E isso faz diferença, que você fala muito dessas questões de renda, de ter liberdade financeira. Hoje, se eventualmente acontecesse alguma coisa com você que te causasse muita dor, provavelmente os seus negócios ainda andariam, né? E é isso que às vezes as Com pessoas vão dormir certeza. com insegurança, com medo, porque elas deixam de pensar em como criar uma outra fonte de renda, como ter múltiplas fontes de renda que não dependam 100% de você, né? Muita negatividade, muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo e ela vai retroalimentando aquilo e cada vez fica maior e a vida vira uma bagunça, uma turbulência, um filme de terror e não Exato. entende por que isso está acontecendo. É por um começo, teve um começo, né? Talvez uma dor física, uma dor emocional, algo mental, Exato. companhia, Aí, pessoas à sua volta que levaram aquilo. Teve um início, teve um início. E a não identificação de quando está acontecendo esse início faz com que nós andamos de forma automática. Então, uma coisa que eu busco fazer muito e ajuda bastante é não faça o que a maioria está fazendo. Comece a treinar quando você está numa palestra e uma pessoa começa a bater palma, todo mundo começa a bater palma, você não bate palma. Porque aí você não vai ser mais influenciado pelo que a manada está fazendo. Entendeu? Então, quando uma pessoa está falando, repete água, aí todo mundo repete água. Cara, eu não repito água, porque eu não quero ser manipulado. Claro que isso tem alguns benefícios, mas eu estou falando isso para quê? Para você estar treinando a não ser exato. influenciado e induzido pelo ambiente. E quando você começa a ser influenciado e induzido por aquele ambiente, você vai identificar. Porque daí você vai identificar que não é mais você que está tomando decisões. Aí você vai identificar o seguinte, não, fulano de tal falou para mim fazer aquilo, eu fiz aquilo sem pensar. Aí eu estou sendo manipulado. Mas não, eu pensei, refleti, não, de fato eu vou fazer aquilo. Não, eu não vou fazer aquilo. Aí você começa a tomar as suas próprias decisões. Uma das coisas que nós falamos aqui, cara, busca conhecimento. Aí a pessoa vai lá, conhecimento, conhecimento, conhecimento. Tá, mas o excesso disso também traz uma paralisação, igual você falou. Cristiano, eu estou com um excesso de ideias, o que que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu quero mudar o meu emprego, né? Eu não sei para que lado ir. Você vai fazer o que com as informações e com as ideias, o excesso de ideias? Vai listar todas as ideias, você vai buscar identificar dessas qual é a mais relevante que tem para você naquele momento. E aí você vai executar aquilo, colocar em prática. Deu certo, é
aquilo que você quer, segue. Se não, elimina e parte para outra. Vai eliminando e para de buscar tanto. Para de buscar tanto. E quando você busca um conhecimento, muitas pessoas começam, então, por exemplo, identifiquei que eu vou fazer aquilo, só que eu quero fazer do meu jeito. E o que acontece? Eu não sei se tu percebeu, não você, Ricardo, né, mas a outra pessoa. Tipo, eu não sei se você percebeu, mas o teu jeito está fazendo com que você tenha a vida que você tem hoje. Então, tem que ligar uma chavezinha aí. Para mim fazer resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes. Então, o que eu identifico muitas vezes? A pessoa, então, beleza, eu vou comprar o conhecimento, comprei um curso. Aí o cara lá tá falando o que a pessoa tem que fazer e dela, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui não dá resultado. Tá, pô, nunca fez, já tá julgando, né, que não vai dar resultado aquilo. Então, para você não se pegar nessa situação, para a pessoa ter resultado, ela tem que fazer o quê? Ela tem que absorver o que aquela pessoa está falando, aceitar tudo o que ela está falando, aceitar no sentido de colocar em prática e ver se de fato funciona para a tua vida. Mas colocar em prática por um determinado tempo. E se não está dando certo, o que a pessoa tem que fazer? Cara, ele falou para mim fazer isso, eu coloquei em prática, mas não estou tendo o resultado que ele falou. Eu volto na fonte, busco aquele conhecimento de novo, porque talvez eu não esteja fazendo de forma correta. Estou fazendo semelhante, mas não parecido. Beleza, identifiquei que tem algo que eu tenho que mudar. Mudei e deu resultado. Ponto. Agora, voltei lá, estou fazendo o que deveria fazer, aí sim não é para mim, né? Porque de fato tem algumas coisas que não funcionam para nós. E o que a pessoa tem que fazer para estar conseguindo absorver todo aquele conhecimento que a outra pessoa está passando? Primeiro, é honrar a outra pessoa. Honrar é o quê? Imagina que nós somos, o nosso pensamento, a nossa mente, ela é uma xícara de chá. Uma xícara de chá. E eu busquei muito, eu tenho o meu conhecimento, né? Eu tenho o meu conhecimento, você tem o teu conhecimento. Aí você julga que você tem tanto conhecimento e o conhecimento cabe dentro dessa xícara. Imagina que todo o conhecimento que você tem cabe dentro dessa xícara. E a tua xícara tá, e você julga que tem muito conhecimento já, então você está com a xícara cheia. Você não vai receber mais nada do que eu tenho para te falar, porque a tua xícara está cheia. Aí qual que é a mentalidade que tem que desenvolver? Cara, quando eu for falar com o Ricardo, eu vou fazer o quê? Cara, eu vou pegar esse chá dessa xícara e vou esvaziar, jogar tudo fora. O que eu quero dizer com isso? Cara, quando eu vou falar contigo, eu não sei eu vou, né, me julgar que eu não sei nada. Aí eu vou com a xícara vazia. Cara, Ricardo, enche essa xícara de conhecimento para mim. No primeiro momento, talvez a pessoa não consegue fazer isso. Mas fala o seguinte, derrama um pouquinho fora, um tantinho assim, ó, que já vai ser proveitoso. Entendeu? Então busque não fazer do meu jeito. E busque também não ficar ouvindo as outras pessoas. Ah, o fulano, igual você falou do chá, né? De guabiroba com tamarindo e mais outras coisas, né? Que vai curar a dor nas costas. A gente não está falando que aquilo não vai, que não curou aquela pessoa aquilo. Mas não necessariamente que vai acontecer isso com você. Um exemplo. Eu conversei com um amigo esses dias aí, e ele falou o seguinte, cara, eu tô tomando testosterona e tal, e pá, eu falei, tá, mas tu tá indo no endócrino? Qual é o endócrino e tal? Não, eu tô fazendo por conta. Tem um amigo meu lá, não sei da onde, que faz mais de 10 anos que ele tá fazendo isso daí, e até agora não deu nada para ele. Ele me passou o jeito que ele faz, e eu vou fazer também. Cara, é a mesma história daquele cara que fumou até os 90 anos e morreu de velhice. Mas quantos que morreram de velhice fumando a vida inteira? É poucos. A maioria é câncer, né? Vai dar algum problema. Então, cara, tem que ter essa, né? Tipo, não é porque funcionou para o outro que vai funcionar para mim. Então tem que ter esse jogo de cintura, né? Pode falar. E aquela questão que você Tem uma questão pode falar. Por favor. E aquela questão que você falou, né? Cara, vou começar a fazer algo diferente. Então, faz um melhor. Porque, olha só, a pessoa quer pegar esse mindset, agora que eu vou falar, muda o jogo. Se você fizer 1% a cada dia, em 100 dias, você é outra pessoa, né? Porque se é 1%, amanhã é 2%, cara, em 100 dias, isso dá mais de 3, um pouquinho mais de 3 meses. Você já se transformou em outra pessoa. Cara, então não precisa de muito. Só que o que acontece? As pessoas querem tudo de uma vez. Eu quero tirar o açúcar.
primeira coisa que eu fiz é o quê? Eu não tirei a Coca-Cola da minha vida. Eu tirei a Coca-Cola com açúcar e introduzi a zero. Cara, essa semana aqui foi o último litro de Coca Zero que eu tomei. A partir da próxima vez que eu vou tomar algo, Exato. é água com gás. Só que eu estou nesse processo já faz uns 6 meses. Exato. Não. Então não é do nada, né? Eu vi, você começou a praticar exercício também, cara, é Uhum. um pouquinho, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, aí você já muda, começa a mudar um pouco a alimentação, cara, corta só a gordura. Continua comendo massa, mas corta a gordura. Depois você vai cortar um pouco do açúcar, depois você corta todo o açúcar, aí você corta o carboidrato, a massa, e é aos poucos que vem Você a sabe que transformação, não é do nada, né? isso me lembra de uma coisa E, bacana. e Olha é só. isso aí, pode falar. A gente está aqui falando de várias coisas, né? E está falando de como a gente precisa entender de conhecimento, mas a gente muitas vezes esquece de olhar que o maior potencial e o melhor potencial que a gente tem está dentro da gente e a gente não percebe. Foi feito um estudo nos Ah, Estados Unidos que pegou uma pílula chamada de Zibo, que era da origem de placebo, que é placebo. Placebo é sim, qualquer coisa que essa é você incrível. acredita que funciona para você e que vai funcionar. Então eles venderam farinha no Amazon, faturaram milhões com essa para pessoas com dores crônicas e ligavam depois para as pessoas: ó, Teixeira, você usou esse medicamento? Quantos por cento você melhorou? Era um valor absurdo, se não me engano, era 63, 73% das pessoas tinham melhorado 100% da dor tomando farinha. Ou seja, o que isso significa? Parece que a gente deixa de acreditar em nós mesmos e prefere acreditar em algo externo para se agarrar, sendo que, na verdade, a Hum. gente precisa olhar, como a gente tu falou, a gente precisa se autoconhecer, porque não tem outro caminho, não tem outro processo, é a gente ir melhorando gradativamente. E veja como é engraçado. Qualquer medicamento para dor hoje que está no mercado, ele tem que resolver em média 20, 30% do problema. Um placebo, uma farinha ser tão efetivo assim? Por quê? Porque isso fez as pessoas acreditar que funcionavam para elas. E é assim tudo na vida, né? Se eu Ah, não acreditar no processo, se eu não entender, e principalmente se eu não entender que esse processo tem erros e que eu vou ter que dar um passo para trás e ir para outro lado e mexer nisso, a gente vai ter sérios problemas, né, com essas questões de aparecimento de dor e de outras coisas, porque a gente tem uma cabeça muito grande, né? E você pode pegar todas as pessoas que você já fez curso, elas têm geralmente uma coisa em comum, né? Que a coisa em comum basicamente é esse pensamento positivo. Dificilmente eles hum, caem assim, ó, com muita questão de um problema. Aconteceu uma coisa, poxa vida, minha vida é um lixo. Cara, é uma coisinha que aconteceu no seu ah, dia. Esses dias atrás, meu carro estragou numa outra cidade, eu tinha que ir para Piauzinho. Eu dei risada, sentei, chamei o guincho, sentei dentro do meu carro, peguei meu celular, fiz tudo o que eu tinha para fazer. Cheguei em casa, ainda dei risada e falei: pelo menos eu não gastei gasolina. Eu podia ter reclamado, eu podia ter feito qualquer coisa. Só que, veja, ah, em vez de usar ah, aquele tempo para reclamar e para ficar chateado, por que você não usa esse tempo para fazer alguma outra coisa? Porque o tempo é o mesmo. Então, essa é a isso questão assim, mesmo. importante. A gente tem que entender que grande parte do que acontece com a gente é porque a gente foi ou levado a ter essa crença ou desenvolveu essa crença por conta própria, que é o que você está falando. Hum. Analise a história da cadeira é para tudo. O que está acontecendo no teu ambiente que você tá nesse ambiente? Quem são as pessoas que estão próximas de você? São pessoas que só falam de dor? Né? Tem muitos pacientes aí que têm uma idade maior que eles se ligam para falar que eu estou sentindo dor aqui, ali e lá. Poxa, é óbvio que a dor é uma questão em comum. Então, se eu parar de ter dor, eu não tenho mais o pertencimento àquele grupo, que é a história da manada. Então, eu tenho que continuar tendo dor, porque daí eu faço parte Sim, de um pertencimento de algum lugar. Só que as é. pessoas não entendem que essa questão de Inconsciente. pertencer a algum lugar nem sempre é algo positivo, né? E isso a gente vê no nosso É. dia a dia. Por que as pessoas escolhem tomar Coca-Cola? Abra a felicidade. Porque é uma sensação de pertencimento. Por que você usa aparelhos eletrônicos de certas marcas? É uma sensação de pertencimento a um grupo, a uma equipe. Por que você anda com determinadas pessoas? Né? É essa a questão. As pessoas têm que entender que isso, assim como a dor, é o ambiente. Tem um livro que eu não lembro o nome que ele fala muito disso. O livro inteiro resume que o ambiente que você vive é o que vai determinar como você vai reagir. Não é só
Somos Ah, você não esmagados pelo consegue, ah, ambiente. você faz isso, você não sei o quê. Você não existe, né? O limite é a gente que vai se impondo, inclusive o limite da dor crônica. Não posso fazer atividades, não posso fazer isso. Faz de forma gradativa, vai quebrando essas crenças na sua cabeça que a chance de você ter Hum, sucesso é muito alta, né? E eu diria que isso é muito complexo, porque nem na área da saúde as pessoas têm entendido isso e nem em outras áreas, né? E a gente consegue hackear, digamos assim, esses nossos hábitos. Toda vez que você reclamar, quando você começar a reclamar, para. Pensa, não, não vou fazer isso. Não vou reclamar, não vou reclamar. Não. Com o tempo, você passa a reclamar menos. É aquela 1% que você está falando de novo. Então, é hum. algo que é surreal quando a gente pensa em como a gente pode melhorar a vida financeira e melhorar a nossa vida. Né? Você gosta de estar do lado de uma pessoa que só reclama? Que só sente dor? Não gosta. Você começa a se Hum. sentir mal. Aí você se sente mal, né? Um detalhe, um detalhe. A pessoa não gosta a partir do momento que ela Exato, não é daquela exato, forma, né? Porque se é, ela se exato. identifica E e eu digo, gosta, eu né? digo mais, quem está ao teu lado, né? Se tiver muita compaixão e empatia, e não me entendam mal, eu não estou longe de mim e que eu não estou descrendo da dor dos meus pacientes, mas se você tratar essas pessoas com extrema empatia e não dar um chacoalhão nela para ela mudar, é isso que ela quer. Que as pessoas tenham pena, empatia de mim. Nossa, eu sou um ser humano melhor porque eu sinto empatia daquele coitado que sente dor. Mas espera aí, não dá para mudar a vida dele? Né? Eu sempre. Eu tenho uma coisa O assim teu, que eu o teu, falo o, muito. o teu objetivo ali de dar esse chacoalhão na pessoa é gerar um impacto É emocional que está exatamente mudando a isso que eu ia crença falar. dela. É, essa é uma Eu das vejo formas muito de estar isso, mudando. sabe, em várias coisas. E eu sou uma pessoa que me sensibilizo, sou muito empático, principalmente depois que virei pai, com muitas coisas assim, pessoas pedindo dinheiro e por aí vai. Mas sabe qual é a principal coisa que eu olho quando eu vou ajudar essas pessoas? A principal é o que você está fazendo para melhorar. Se você vier aqui, me empresta, me dá R$ 1, eu até vou te dar. Mas agora, olha, eu preciso arrumar o meu carro porque meu carro quebrou e eu preciso sustentar minha família. Poxa, isso é algo que merece ser ajudado, né? Eu acho que isso que também a gente tem que entender no nosso dia a dia. As pessoas têm que começar a entender que a empatia, a compaixão, ela é importante, mas tem que entender o contexto, porque senão você não sai desse círculo, né? E eu já tive paciente assim, paciente que não melhorou, porque Uhum. realmente se ele saísse dessa melhora, ele perdia toda a conexão que tinha no ambiente. Então imagina, não vai melhorar nunca, certo? Mas ela sabia É, disso e ela ficou é, sabendo disso. Então assim, o que é o mais importante é isso que eu falo para as pessoas. Você tem um problema, mas agora você sabe que esse problema é isso. Se você quer resolver ele, ok. Se você não quer, então conviva com isso, entendendo que você pode melhorar, mas é porque sua opção não é. tomar essa atitude para sair disso, né? Se antes não tinha uma escolha, agora está tendo uma escolha. Se antes não tinha consciência, agora está tendo consciência de que tem Exatamente. uma saída. Essa, isso aí, essa questão da crença aí tem duas formas de estar mudando a crença, né? Impacto emocional, né? De estar mudando ou injetando uma nova crença, né? Alterando ela ou Uhum. reforçando, enfim, crença. Impacto emocional, através do impacto emocional, então quando você dá um chacoalhão na pessoa, você está fazendo um impacto emocional. Isso faz com que mude a crença da pessoa. Outra forma de estar mudando uma crença é repetição. No momento que você repete, 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 mesmo com aquela crença negativa. Então, por exemplo, imagina que o Ricardo falou que eu tenho que caminhar meia hora por dia, que daí isso vai fazer com que melhore a minha dor nas costas. Só que eu tenho a crença de que isso não vai melhorar, porque o vizinho lá caminha e para ele não melhora. Só que ele é o vizinho, não é eu. O diagnóstico meu é caminhar, talvez o do vizinho é Uhum. andar a cavalo, né? Vai saber. Então, aí eu tenho essa crença de que não vai funcionar. Só que o que é a repetição? É o ir caminhar. Ricardo, eu estou 15 dias já caminhando e ainda não está melhorando. Cristiano, não, mas o resultado começa a aparecer. Por exemplo, é um exemplo, estou dando. Por exemplo, o resultado começa a aparecer depois de 20 dias só. Beleza, então, de 20 dias. Começou a dar diferença? Começou a dar diferença. Cara, não começou a dar diferença. Ricardo, não está dando diferença. Tá, mas que Uhum. tênis tu está Exato. usando? É?
Ou que tipo Exato. de solo tu tá caminhando. Talvez o cara tá caminhando no Uhum. calçamento, né? Cara, melhora pro asfalto, que vai diminuir o atrito. Então, a crença vai ser alterada a partir do momento que eu coloco em prática, né? Que eu faço repetição, repetição, e eu faço ajustes nessa repetição. Outra coisa é o impacto emocional. Imagina que você sofreu um acidente de carro, você bateu o teu carro. Houve um impacto emocional ali. Então, qual que é a tua crença? Que é perigoso andar de carro, você vai ter que tomar mais cuidado. Agora, essa crença ela pode ser instalada no impacto emocional positivo ou negativo. Então, você teve um filho e correu tudo Uhum. bem, né? Por exemplo, você teve um filho e correu tudo bem. Cara, você teve um impacto emocional positivo e teve uma crença positiva. Agora, imagina que nasceu um filho e deu complicação. Por mais que a situação é boa, vai desenvolver uma crença negativa, né? Porque aconteceu algo ruim ali e a mente, nós demos atenção só para o algo positivo. Então a mente linkou o nascimento do filho com a complicação, né? E não o nascimento do filho, né? E aquela sensação de ter o filho, né? Toda aquela adrenalina, aquela sensação boa que a gente sente. Então, inconscientemente, a mente linkou a sensação ruim com aquele algo bom. Imagina que você foi no Beto Carreiro com os teus filhos, 3 dias, e no primeiro dia choveu. E vocês foram lá e se molharam tudo. Aí você Exato. linkou, né, aquele momento bom com a chuva e você julgou aquilo ruim. Cara, criou uma crença que ir para um parque de diversões é uma porcaria. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aquela questão que você falou do placebo, para você ver o poder da mente, né? Teve um outro estudo que fizeram, tinha uma pessoa que ela já estava condenado à Uhum. morte, né? A cadeira elétrica. Aí fizeram um acordo com ele, né? Eles iam cortar o braço dele, Uhum. né? O pulso dele, até a artéria, a veia, tudo. E se ele fosse sobreviver daquilo, ele ia estar livre. Mas se ele fosse, eles iam deixar correr o sangue, né? E conforme ia acontecer ali, se ele morresse, então morreu e acabou, pois ele ia morrer mesmo, então ele ia ter uma oportunidade. E daí ele aceitou, não tinha nada a perder, né? Aí deitaram ele numa maca, fecharam os olhos dele e cortaram o pulso dele, mas só cortaram a pele. E ainda passaram algo para arder um pouquinho mais e colocaram um soro, e colocaram uma vasilha embaixo de metal e colocaram um soro pingando. Cara, caiu 2, 3 gotinhas de sangue e o cara morreu. Por quê? Na mente dele ele entendia que ele estava perdendo sangue. Uhum. E isso levou o cara à morte. Então, na mente da pessoa, ela tem uma dor e ela entende que aquela dor não pode ser resolvida. E ela vai pegar aquilo para ela e nunca mais vai resolver, vai ficar com aquilo pro resto da vida. Uma das coisas que eu estudei também sobre o câncer, muitos deles são desenvolvidos primeiro Exato. na mente e depois no corpo. Exato. Olha que loucura isso. Olha que loucura. Por quê? Porque o ambiente está todo contaminado. A questão que você falou também do ambiente e tudo mais, das pessoas se contaminar, é muita vibração, né, no ar. Então, por mais que é uma palavra negativa, não é só sobre uma palavra, é sobre a vibração. Você deve ter, a galera que está na live aqui, você já deve ter visto que alguns padres, pastores, pedem para colocar um copo de água em Uhum. cima da televisão e vão orar ou benzer aquele copo, enfim, dependendo da religião, e é para aquela pessoa tomar que ela vai melhorar. Cara, e eu estudei sobre isso e você sabe que foi provado cientificamente isso? Porque o que que acontece? As palavras ali, o som que está saindo, gera vibrações nessa água, altera as moléculas para uma forma positiva, que quando você toma essas moléculas por estarem Modifica as tuas alteradas moléculas. positivamente, elas melhoram o teu organismo, cara. Então, olha só Se- que loucura. Como E faz a gente é sentido energia tudo pura. isso. Você tem testes, tá? Faz o seguinte, vai no mercado, pega uma bolinha daquelas de apertar, aperta a bolinha antes de pegar qualquer objeto, tá? Tu vai ter uma força. Se tu pegar essa bolinha de novo, pegar um objeto e apertar e você perder a força, provavelmente aquele produto para você vai fazer mal. Isso é energia quântica. As pessoas costumam banalizar isso e até chamar de charlatanismo. Mas, na minha opinião, Repete isso, cara, que você falou, imagina que você pode ir você pega uma da bolinha daquelas de bolinha. apertar, certo? Isso é chamado de BIDORT, é um teste Sim. energético quântico.
Você pega essa bolinha, vai no mercado, né? Pode fazer com qualquer coisa aí, até com relógio, celular. Celular, inclusive, vai dar perca na força. Aperta a bolinha sem segurar nada. Pega um objeto na mão e aperta a bolinha de novo. Possivelmente você vai ter perca da força. Se você está perdendo a força, aquilo está tirando a tua energia. Seja um alimento, um shampoo, uma comida, um ambiente. Por que pessoas se sentem Entendi. muito bem no ambiente e outro no ambiente se sentem muito mal? É por causa da energia. Então, hoje em dia tem uma série de coisas assim, mas tu não pode nem falar isso, porque eu, enquanto profissional da saúde, se eu começar... Ficou mudo aqui Ah, não, para é mim. que eu Voltou. deixei um alarme Voltou. aqui, porque a 1 hora eu começo já aqui a atender, mas a gente tem um tempinho aqui, tranquilo. Ah, tá. E a gente tem evidência científica, certo? Tá. Algumas estão começando a se entender de como esse processo energético funciona. Você tem equipamentos que modificam a estrutura energética, a estruturar vibração. Por que a gente ficou tão cansado na pandemia? A gente está sempre com celular, está sempre com telefone, está sempre com eletrodoméstico. Isso gera um campo quântico que modifica a nossa vibração. Então, isso, inclusive, tem alguns estudos que explicam o motivo pelo qual as nossas células se modificam e nós temos maior quantidade de câncer. Né? É absurdo isso. A energia é É assim, ó, se absurdo. você analisar seu Mas se, corpo em detalhes, você vai mas se perceber. você, mas se você pega o teu corpo, pega a tua pele, ou pega o teu coração, qualquer órgão do corpo, osso, enfim, o que for, e vai a fundo, você vai chegar Uhum, numa célula e você vai no final de tudo o que que é? Não são átomos ou exatamente. eu estou errado? É E energia, é átomos quântica, é é o quê? vibração, é tudo exato. Energia. Exato. Nós somos 100% energia. Você pega uma árvore, a árvore é 100% energia. Uhum. É tudo energia. É tudo energia. Então, cara, é louco Claro que isso daí, funciona. mas, cara, funciona. Funciona. Funciona Inclusive, eu muito. consigo fazer um teste na pessoa e saber, por exemplo, se ela tem um órgão com um problema. E os órgãos, tu entra para a parte da questão da acupuntura oriental. Vamos lá, você está com dor no ombro direito Aham. e você vai lá e faz o bidorte energético no teu fígado. Ah, mas eu não tenho nada do fígado. Mas você está com raiva de alguma coisa. Porque fígado é um órgão que remete à raiva. E aquele cara que está sempre com dor no estômago, come e passa mal. Esse cara é um cara que tem muita ansiedade, né? Esse cara tem dor nas costas, se avalia o rim. A resposta emocional do rim é medo, entende? Então, Olha então só assim, que ó, tem uma... loucura. Nossa, a gente podia ficar aqui conversando, sei lá, uma 24 horas, eu acho, sobre isso, tá? Mas a gente é muita energia, assim, com certeza. Com, com certeza. E por que que eu falei aqui, né? Eu coloquei aqui que até como título, né? Como a dor física pode influenciar, né, a nossa vida financeira. Porque toda a energia, toda a atenção vai estar destinada àquela dor, né? Ou para estar, se você já está num processo de se libertar dessa dor, a tua energia vai estar canalizada, Uhum. estar solucionando aquilo. Então, a partir do momento que você conseguiu solucionar ou tirou a atenção daquilo, o tempo, né, o esforço cognitivo, o esforço mental que você fazia, né, para ficar prestando atenção naquela dor, vai te sobrar esse tempo. Aí você pode estar estudando e aplicando sobre educação financeira, sobre dinheiro, sobre mudança de mentalidade, enfim, N coisas. E as pessoas não têm percepção disso. As pessoas não entendem que nós estamos morrendo a todo instante. Cara, as pessoas, eu tenho, por exemplo, eu tenho 36 anos, vou chegar aos 37. Entendi. Eu ganhei um ano de vida. Não, eu perdi um ano de vida. Cara, daqui 5 minutos eu morri mais 5 minutos, cara. Nós estamos morrendo Uhum. todo o tempo. Nós estamos morrendo, nós não sabemos. Então imagina só, se você pegar, imagina que uma pessoa vai viver até 90 anos. 30% do tempo ela vai passar dormindo, 30% ela vai passar trabalhando e 30% ela vai passar, né, nas horas de folga dela. Aí, É dormir vai ter muito que dormir, não importante. tem É muito gente que importante. aguente sem dormir. E é muito importante. A gente tem que respeitar as 8 horas também, né? Aí, beleza, vai trabalhar num lugar que não gosta, sentindo dor, e quando tá nas horas de lazer, fica abraçado com os outros doloridos lá, É verdade. contando uma tristeza do outro. Cara, se isso é Uhum. vida, tipo, o tempo tá passando,
meu amigo. Daí tu nem tá, a pessoa nem tá vivendo, na verdade. Ela tá só na Terra, só Verdade, sobrevivendo, tipo um zumbi sem por sombra aí. de dúvida. Cara, a pessoa tem que ter consciência desse tempo. O tempo é muito valioso. Quando eu estou trabalhando para alguém, eu não estou fazendo um serviço, eu estou vendendo o meu tempo. Porque pensa assim, se eu fui trabalhar hoje 8 horas lá, cara, eu vendi Uhum. essas 8 horas para aquela pessoa, da minha vida. Eu estou trocando, imagina que eu cobrei para essas 8 horas R$ 500. Cara, ô meu amigo, faz o seguinte, eu vou dar 8 horas da minha vida para ti e você me dá R$ 500. Cara, depois que eu entendi isso daí, meu amigo, Exato. o jogo virou. O jogo virou. O jogo virou. Porque as pessoas têm que ter Uhum. consciência disso também. Então, e como que ela vai fazer para ter mais tempo, né? Ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, ou trabalhar menos, ou trabalhar em algo que não gosta. Se está passando por dor crônica, alguma coisa nesse sentido, primeira coisa é tomar consciência e aceitar que tem aquilo. Segundo passo, esvaziar a xícara Exato. quando vai falar com o terapeuta, né? Completo. Fisioterapia, ou quando vai fazer esse tipo de coisa. Quando Uhum. vai fazer o tratamento em si, esvazie a xícara e escute tudo que a outra Exato. pessoa tem para dizer. E aceita e faça. Ah, não está dando certo? Ricardo, estou fazendo aqui Uhum. os exercícios. Lembra que eu te chamava? Ricardo, eu estou fazendo exercício que não está melhorando. Não, mas vai demorar mais uns dias Exato. ainda para tu perceber. Ricardo, terminei os exercícios e voltou. Não, mas então faz mais algumas vezes aí, faz mais tantos dias, né, que não foi o suficiente aquilo para ti. E cara, lembra que era, Uhum. era dor no joelho e no pé, né, no tornozelo. Cara, eu vivi com essa dor no Exato. tornozelo aí por muito tempo, uns 2 anos mais ou menos. E questão de 40, 60 dias aí, cara, eu não sinto Bom. mais hoje quase. Às vezes volta um pouquinho, aí eu faço mais alguns Legal, cara. fortalecimentos Bacana. e some. Mas foi passado por um processo de aprendizagem. Uhum. Então. Tem que aprender a Exatamente. aprender primeiro. Mas, cara, foi top. Não sei se você quer Não. fazer mais um Cara, fechamento aí. Você tem não, só compromisso queria também, te eu também agradecer tenho. pela oportunidade. Acho que é sempre bom conversar com pessoas e principalmente pessoas fora da nossa área comum, né? A gente faz muito live com a área profissional da área da saúde. Eu fico muito Ah, feliz em fazer live com outras pessoas que são influenciadas, e ainda mais você que é um amigo próximo e também tem uma história muito bacana que eu gosto sim. muito. Então, eu acho que essa é a grande vantagem. A gente começar agora a unir outras áreas Ah, para conseguir chegar aí com levar um conteúdo bacana para as pessoas. Parabéns aí pelo seu projeto. Gosto muito dele, hein? E agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente, hein? muito obrigado. Obrigadão. E muitas pessoas devem pensar, mas o que que fisioterapia tem a ver, né, com o dinheiro? O que que eu quero trazer com isso? Uhum. É que tudo na nossa vida está Exatamente. linkado, tudo se conecta. Família, saúde, o Uhum. fisioterapeuta, né? Tudo está conectado. Então, essa foi a ideia, para mostrar para as pessoas que, cara, a dor também influencia em todas as áreas, não é só financeira, em todas as áreas da vida. Então, quero até agradecer, né, por você ter aceitado essa live, estar participando. Foi uma das mais surreais que eu fiz até hoje, essa live, né? Cara, foi top mesmo, superou Bom. todas as expectativas e a galera aí com certeza gostou muito, porque teve muita gente aí Tá. participando e tudo mais. E, cara, com certeza Me vamos chama marcar que a uma gente vai sim, próxima, tá né? bom? Um grande abraço e excelente Então, tarde para fechou. você. Até mais. Muito obrigado. Igualmente. Tchau, tchau.